Boa noite, 28 de julho de 2000, 28 de julho de 2020. Eu vou ter no tempo aqui. 8 horas e 54 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos começar mais uma live. Boa noite, Marcos, tudo bem? E nós vamos falar hoje sobre a importância do movimento espírita brasileiro, né, na expansão da doutrina espírita pelo mundo e também no Brasil, né? Vou falar de algumas coisas que talvez poucas pessoas tenham, que eu faço poucas pessoas fora desse ambiente, né, da doutrina espírita, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as atividades desse movimento, como é que ele se organiza, qual o trabalho efetivo, como é que ele se processa. Então, as pessoas, Eunice, boa noite. Muitas pessoas talvez não conheçam esses aspectos que eu vou trazer aqui hoje, que eu vou falar sobre vocês, para vocês. Helenice, né? Boa noite, Helenice, como é que você está? O Marcos também, boa noite. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar conversando, trocando algumas ideias sobre esse movimento que é tão importante, Zineide, mais importante que muita gente imagina, né? Ele tem uma penetração na sociedade brasileira maior do que as pessoas talvez tenham noção. Então a gente vai falar sobre as associações médicos espíritas que existem no Brasil, a atividade de médicos clínicos, psiquiatras também, dentro desse trabalho de saúde mental, enfim, meio de comunicação. Qual é o peso, qual é a dimensão do movimento espírita no Brasil? Não só na questão religiosa, não só na questão, vamos dizer assim, de tratamento. Diana, boa noite. Então, para vocês terem uma noção mais clara sobre isso. Então, como na terça-feira é voltado muito para essa parte, né? Então, talvez se você não for espírita, que estiver assistindo, talvez não conheça alguns detalhes que eu vou passar aqui. Se for do teu interesse, né, vai ser um prazer que você ouça esse vídeo depois ou participe dessa live, para que a gente traga algumas informações que são bem pertinentes, bacanas também, para que a gente tenha um conhecimento maior. Diana, tudo bem com você? Zineide, tudo bem com você também? Como é que vocês estão? Já já nós vamos conversar. Daqui 3 minutinhos. Já já nós iniciamos. Diana, como é que você está? Como é que está a sua família? Não esqueçam, sábado nós temos nosso encontro com o nosso grupo lá de terapia. Sábado à noite, né? Zineide, a Diana, Dimas. O Dimas aí. Dimas, ontem eu não te vi na live. Tá tudo bem com você? Como é que você tá? Tá tudo tranquilo? Tudo ótimo, sim, tudo legal, bacana. Então, daqui 2 minutinhos nós vamos começar para nos informar sobre esse ponto, né? Dimas, como é que tá você, sua mãe, tudo bem com você também?
Então hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Porque tudo bem, boa noite a todos. Então, Dimas, hoje a gente vai conversar sobre qual é o papel do movimento espírita brasileiro, qual a importância dele, né? E você também, pelo trabalho que você faz, vai ser interessante também para. Oh, que bom, né? Momentos mais calmos, né? Isso é muito bom. Então, eu vou trazer algumas informações aqui que eu acredito que vai ser bem útil também para o teu trabalho, Dimas, né? Para que para todos nós que a gente faz parte, né? Que fazemos parte desse trabalho, que a gente possa entender melhor como é que ele funciona. Falta só um minutinho, 9 horas em ponto, nós vamos conversar e levar essas informações aí para vocês. Dimas. Nove horas. Então vamos conversar, né? Pedindo aos nossos amigos espirituais dessa sala de curso da EC, onde nós nos reunimos aqui para conversar sobre a doutrina espírita, que eles... Boa noite, Edinho, tudo bem? Tudo bem, Edinho, se você acompanha do jeito que for possível para você, né? Depois eu posto lá para você o vídeo, caso você tenha alguma dificuldade, tá bom? Então, agradecer aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, aos alunos da sala espiritual que participam da nossa reunião de hoje, dos nossos mentores, e que a gente possa ter momentos assim de troca de informação, de conhecimento, que seja bem produtivo. Tá? Por que eu decidi trazer esse trabalho aqui hoje, esse assunto para vocês? Foi lançado há pouco tempo um documentário, né, Em Busca de Kardec. E esse é um documentário franco-brasileiro, ou seja, né, ele é feito por brasileiros e por pessoal e por franceses também. E eu estava assistindo esse documentário, está passando no Prime, né, no canal da Claro, se não me engano é o Prime, o canal Brasil. E eu estava assistindo esse documentário e algumas coisas que é colocado me trouxeram alguns questionamentos, né? Fui levantar sobre isso e aí decidi trazer para vocês também essas informações. Então vamos lá, vamos colocar algumas coisas que são importantes. Kardec, quando ele codificou o movimento espírita lá na França, o espiritismo, criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que acontece? No momento que ele se desencarne, depois que ele desencarna, depois que passa-se um período, o espiritismo acabou caindo num esquecimento. Então hoje na França, dificilmente você vai encontrar um francês que tenha um conhecimento do que é espiritismo e principalmente de Kardec. Eu vi nesse documentário que em Lyon tem um monumento assim próximo a uma rodovia de Kardec que ninguém tem noção do que é aquilo lá. E hoje existe um movimento muito pequeno na França da doutrina espírita, do espiritismo lá. E a maioria desses movimentos são feitos por brasileiros, principalmente por mulheres, né? Muitas delas casadas com franceses, que foram, ô Cristiano, tudo bem? Que são espíritas que indo para lá se juntaram e criaram centros espíritas, que a maioria é frequentado por brasileiros que estão na França, e existem poucos casas espíritas só de franceses. E um desses dirigentes franceses, ele colocou uma coisa interessante, que muitos dos franceses que vão às casas espíritas, eles ficam algum tempo, frequentam algum tempo, mas eles vão dizer assim, a mensagem espírita não penetra, não faz parte de fato do dia a dia deles. Ou seja, então eles não eles frequentam, participam, mas não têm a convicção, não são espíritas, né? Não por
porque eles não creem de fato na doutrina, eles não têm a doutrina dentro da alma deles. Isso foi colocado por um dos dirigentes. E como eles mesmos colocam, né, a maioria dos movimentos espíritas hoje na Europa, nos Estados Unidos, são feitos por brasileiros, por imigrantes, que moram na Europa, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, e que nesses países montam casas espíritas, locais para praticar o espiritismo, né? Mas a maioria realmente, o espiritismo de Kardec, ele é uma coisa, é uma prática hoje eminentemente brasileira, né? A boa parte do mundo, infelizmente, não vê, não compreende muito bem o espiritismo de Kardec. E é aí que está a importância da quantidade, né, de oradores, palestrantes espíritas, como Divaldo Pereira Franco, que inclusive vai passar por uma cirurgia no Sírio-Libanês aqui, porque está com hérnia de disco, com 93 anos, estamos vibrando por ele, como Haroldo Dutra, como Nazareno Feitosa, como Anete Guimarães, e tantos outros palestrantes que rodam o mundo levando o espiritismo, convidados por esses dirigentes que estão na Europa, e da maioria deles brasileiros que ali vivem, né? Então essa disseminação hoje, depois de que ocorre há cerca de 30 anos na Europa, também é feito por esses palestrantes, oradores, estudiosos brasileiros. Então a importância do movimento espírita no Brasil é enorme, porque ele acaba sustentando o espiritismo como uma filosofia científico-religiosa. Ele acaba sustentando todo esse ideal, né, que Kardec codificou, esse ideal que os espíritos trouxeram através de Kardec, através do seu trabalho, trazendo para o Brasil, para o mundo. E o Brasil, com o seu trabalho, com esse movimento espírita muito forte que existe aqui, tipicamente brasileiro, muito religioso, né? Onde a parte religiosa é muito forte, é algo que produz essa disseminação já há 30 anos aí pelo mundo do espiritismo. Então, Divaldo está com 93 anos, ele junto com o Nilson, né? Seu primo, eles rodam o mundo, levando o espiritismo, levando os livros, propagando, né, a doutrina de Kardec pelo mundo. Sendo que na França, como eu disse, ele é pouco conhecido, pouco praticado, é pouco entendido ali na França, e em vários países assim a compreensão do espiritismo que Kardec trouxe não faz muito parte do dia a dia deles. Eles estão mais ligados para vamos dizer assim, um misticismo indiano, né? Para uma espiritualidade indiana, do que propriamente do conhecimento de Kardec. Então os gurus, a pergunta dos gurus indianos, dos gurus tibetanos, é muito mais forte na Europa e nos Estados Unidos do que propriamente o trabalho do Kardec. Dentro do Brasil, segundo alguns dados de 2015, 2016, o movimento espírita, as casas espíritas, as instituições espíritas eram responsáveis por 76% de toda a ação social no país. Ou seja, o movimento espírita ele coordena, de certa forma, todo o movimento social, uma boa parte do movimento social, na questão de alimentação, na questão de abrigar pessoas com questões, como aqui em Guarulhos temos aqui um local onde o centro espírita cuida de pessoas, né, com anencefalia e outros problemas mentais. Você vai ter aqui em Itaquá o Bezerra de Menezes, que tem um abrigo, né,
para idosos aqui na cidade. Você vai ter várias instituições espíritas que cuidam de pessoas deficientes, de pessoas idosas. Você vai ter, principalmente em Franca, no interior de São Paulo, em alguns locais existem vários hospitais espíritas, né, que fazem esse acolhimento dessas pessoas, né, que traz essas pessoas para o dia a dia, que ajuda essas pessoas. Você vai ter a casa transitória, você vai ter os trabalhos realizados nas casas espíritas, principalmente na parte da terapia espírita, que são os passes, que são os tratamentos de desobsessão e tudo isso. Você vai encontrar todo esse movimento do espiritismo no Brasil e no mundo, que é feito, originado aqui. A forma hoje que se pratica o espiritismo no mundo, ela é originariamente do Brasil, né? Então ela é criada aqui no Brasil através do jeito que as pessoas aqui no Brasil praticam esse segmento filosófico religioso. Então é muito interessante você entender como é que isso se processa no país. Você vai ter aqui durante um bom tempo pessoas que tinham rancenias, que eram abrigadas em leprosários cuidados por espíritas. A quantidade de literatura espírita no país é muito grande. Então você vai ter uma quantidade de editores espíritas no Brasil enorme. Você vai ter uma produção de filmes hoje com a temática kardecista, né? A temática espírita, de fato, muito grande. Talvez é a maior do mundo hoje, né? Eminentemente espírita no Brasil. Você vai ter também aqui no Brasil a questão de educandários espíritas, de educação espírita, de evangelização. Então é um movimento extremamente complexo, extremamente grande, né? Aonde ele vai trazendo para a sociedade toda uma forma de prática social, religiosa. Você vai ter associações médicas espíritas, que é a AME, que são compostas por médicos, por psicólogos, psiquiatras, né, que fazem parte de várias AMEs, né? Que em São Paulo tem uma AME, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Mato Grosso, no país inteiro. Os médicos espíritas se reúnem, montaram essa associação médico-espíritas e trazem, né, dentro do movimento espírita essa visão científica da parte de saúde, da parte médica, da parte clínica. Nós vamos ter também trabalhos de psiquiatras espíritas hoje que são renomados, né, no mundo inteiro, inclusive, principalmente com a temática espírita. Dimas, isso aqui, Dimas? Hoje o espiritismo é muito mais forte no Brasil do que no resto do mundo. Sim, Dimas, o Brasil é hoje, né, pelo menos aí 90% de todo o movimento espírita no mundo vem do Brasil. Na França não chega a ter mais de 100 casas espíritas, né? E aqui no Brasil a quantidade de sociedades espíritas... Ô, dona Jaci, tudo bem? É uma coisa muito grande, né? É uma quantidade enorme, gigantesca. Então a gente vai entendendo um pouquinho qual é a importância desse movimento, né? Que muitas vezes muitas pessoas talvez não percebam. A Rosângela também, boa noite, Rosângela. A importância desse movimento, tanto na área social, na área educativa, na área de saúde mental, porque tem uma coisa que o espírita estuda muito, né? É a questão da saúde emocional, física das pessoas. Hoje as casas espíritas, né, os centros espíritas, eles têm uma abordagem de auxílio às pessoas que procuram a casa por problemas espirituais, emocionais, é muito grande. E a gente está percebendo isso, né, principalmente nesse período de distanciamento. O que a gente vê também hoje, apesar do espiritismo não ter canais religiosos na TV aberta ou por assinatura, ele tem dentro das redes sociais
do YouTube principalmente, uma quantidade enorme de canais voltados a palestra, educação, documentários da doutrina espírita, né? Também temos a TV Mundo Maior, a Rede Amigo Espírita, tudo isso. Mas falta ainda uma união maior para que a gente possa ter realmente canais com 1 milhão de assinantes, com 1 milhão de inscritos, e realmente ter uma participação maior também na mídia televisiva, né? Porque ainda não é tanto. A gente percebe hoje, nesse período de distanciamento, a quantidade de entidades espíritas, casas espíritas que estão usando as redes sociais, que é no caso da EC, que a gente faz parte aqui, Suzano, o Allan Kardec, Allan Kardec, Suzano, a EC aqui de Itaquá, aqui a Suzano é Allan Kardec, né? A Associação Espírita Allan Kardec, aqui é a Associação Espírita Kardecista de Itaquaquecetuba, a EC, que a gente está usando constantemente, né, as redes sociais aí para fazer as nossas atividades doutrinárias. Você vai ter que hoje, durante todo o dia, você vai ter uma live, um vídeo, uma mensagem dentro do Facebook, dentro do Instagram, falando sobre espiritismo, sobre essa parte. E no YouTube, já há muito tempo, você tem vários canais dentro do YouTube voltados à divulgação do espiritismo, né? Então, se você tiver o interesse, a curiosidade, você entra no YouTube, você vai encontrar uma quantidade assim enorme, com palestras maravilhosas, com seminários muito bons, com com atividades muito, muito bacanas. Então, esse movimento ele vai crescendo, ele vai se proliferando pelo país de uma maneira bem intensa. E no mundo, através desses colaboradores do Espiritismo, que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, muitos deles, que são convidados e vão para a França, Estados Unidos, Europa, Alemanha, Holanda, Japão e outros países da Ásia, divulgar o Espiritismo. Infelizmente ou felizmente, né? Mais para imigrantes e pouco para os nativos. Porque o conceito de espiritismo, a gente percebe em alguns outros países, é um pouco complicado para eles entenderem isso, né? Porque, vamos contar um caso que nos Estados Unidos, né, um dos primeiros centros que surgiu lá, que é criado por brasileiros, os americanos chegavam e queriam pagar, né? Pagar pela palestra, por estar ali. E eles explicavam que não, olha, no Espiritismo a gente não cobra essas coisas, né? E eles não entendem como é que você faz alguma coisa de maneira gratuita, sem cobrar, né? Então isso, na cabeça do americano, era coisa complicada. Então, eles não entendem como é que você pode fazer uma coisa totalmente gratuita, ajudar, auxiliar e não cobrar por aquilo. Então é meio complicado. A gente tem outros locais na Europa, por exemplo, que eles alugam salas e vão lá, montam as salas para aquele dia para ter as atividades, né, espíritas ali, de estudo, dos estudos espíritas, e depois tem que desmontar a sala. São realidades totalmente diferentes. E aqui a gente tem uma mescla, né, social muito grande. Então é muito comum você ir no centro espírita e você ver pessoas de inúmeras classes sociais trabalhando juntas, colaborando juntas em prol das pessoas, né, da caridade, daquilo que o Espiritismo preconiza, ensina. Então você vai ver médicos, você vai ver advogados, juízes, você vai ver professores, você vai ver dona de casa, você vai ver aposentados, você vai ver crianças, jovens, todo mundo trabalhando juntos sem essa preocupação de classe social. Que para muitos países isso é meio, né, meio louco, meio doido. Mas no Brasil faz parte da nossa, já faz parte da nossa identidade social. Então é um assunto muito bacana quando você começa a perceber, como eu disse, né, a questão social. A gente tem a campanha Alta de Souza,
que a Alta de Souza foi uma, uma mulher, uma senhora da alta sociedade aqui de São Paulo, aqui que ela auxiliava pessoas carentes, né? E ela participava de alguns centros espíritas aqui de São Paulo, e ela auxiliava através de cestas básicas, de trabalhos sociais, pessoas necessitadas. E aí, depois do seu desencarne, surgiu o trabalho que a gente chama de campanha Alta de Souza, onde a gente arrecada alimentos, mantimentos, para auxiliar as famílias necessitadas, as pessoas necessitadas que procuram as casas espíritas. Então, todas as casas espíritas têm uma campanha Alta de Souza para ajudar as pessoas ali próximo. Você vai ter os filhos de Meimei. O que são os filhos de Meimei? Meimei foi uma outra mulher também aqui de Minas Gerais que se dedicou muito à educação de crianças, né? Desencarnou muito jovem e o seu trabalho ficou muito conhecido, e ela frequentava o Centro Espíritas em Minas, e foi criado os Filhos de Meimei, que no caso nosso aqui, por exemplo, a gente cuida de famílias, auxiliando as famílias em várias situações. No final do ano, nós normalmente nos reunimos, nos cotizamos aí para dar os presentes de Natal, de Ano Novo, fazer um almoço coletivo, mas onde elas têm que ir todo mês, passam por palestra, por evangelho, por orientação, e são encaminhadas, né, auxiliadas nas suas necessidades. E nós também educamos os filhos através da evangelização infantil, através de cursos, de atividades para auxiliar essas mães e essas crianças. Então o Centro Espírita tem várias atividades. Então você vai ter a parte também educacional, que é a parte sobre mediunidade, sobre espiritualidade, que dentro do espiritismo é uma coisa muito forte, muito importante estudar tudo isso, né? A divulgação através dos meios escritos, meios virtuais hoje, que é muito importante. Então na parte de educação, na parte de informação, tudo isso tem o movimento espírita atrás. E o que caracteriza uma coisa interessante do espiritismo, que ele tem as federações, a FESP aqui de São Paulo, né, a Federação Espírita de São Paulo, tem a Federação Espírita do Brasil, tem as federações estaduais, tem a USE, tem a Aliança, mas não existe clero, né? Não existe um sacerdote espírita, não existe um padre espírita, não existe um pai de santo espírita, não. São pessoas que fazem parte daquela sociedade, daquela casa, e que dão palestras, dão cursos, auxiliam, ajudam, fazem parte do trabalho de obsessão, mas não tem um clero, ou seja, a gente não tem um concílio, a gente não tem um conjunto que cria os seus dogmas, né? As federações coordenam os trabalhos, tudo isso, né? Publicam os livros, tem várias atividades, mas as casas têm sua independência doutrinária. Tem muitas casas que não seguem nem a FESP, nem a FEB, mas seguem a doutrina. E hoje a gente tem a alegria também de ver dentro da Umbanda, de outros segmentos, eles estudando o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que entender também que a Umbanda, ela sai, o seu fundador, ele era espírita e também tinha vínculos com o candomblé, e ele une o candomblé com o espiritismo e cria a Umbanda, uma religião 100% nacional, né? A Umbanda é uma religião 100% nacional. Ela foi criada no Brasil. A Umbanda é um ritual, uma religião 100% brasileira, né? Então nós temos essa ligação também, nós respeitamos todos os segmentos religiosos para que a gente possa trabalhar de forma irmanada, né? Já ganhei essas sacolinhas de Natal quando era criança, boas recordações, né? E isso é legal, né, Cristiano? Você ficar com essas memórias na cabeça, né? Desse auxílio, que a gente tem uma visão de que a gente precisa auxiliar os nossos irmãos. Então essa visão de caridade, de fraternidade, é algo muito típico, né, do espiritismo brasileiro. Vou deixar bem claro isso, né? Por isso, falar da importância
desse movimento de pessoas das mais variadas, dos mais variados segmentos sociais, que se juntam para auxiliar, para ajudar as pessoas dentro da codificação de Kardec, compreendendo Kardec, compreendendo a sua codificação, a sua parte doutrinária. Então, quando a gente vem aqui, através do Facebook, através desse trabalho aberto que nós estamos realizando aqui, que realizamos toda semana, várias vezes por semana, ele não tem por objetivo doutrinar ninguém, nem trazer. Isso também é outra característica do Espiritismo. O Espiritismo não doutrina ninguém, ele não faz captação de membros, não fica fazendo atividade para que você se torne espírita. Tanto é que se você for numa casa espírita procurar um tratamento, assistir uma palestra e continuar na sua igreja, tanto faz, a gente não tem problema nenhum. A gente não obriga ninguém a se tornar espírita. O espiritismo é uma coisa que você sente, que faz parte de você e você começa a participar. Mas a gente não tem essa necessidade, nesse trabalho, de que você largue tudo que você acredita, que você pensa e se torne espírita. Você não é obrigado nem mesmo a acreditar na reencarnação, não é obrigado a acreditar em Kardec, nada. Se você vai lá e está precisando de um passe, está precisando de um tratamento espiritual, está precisando sentar ali e ficar um pouco em paz, colocar a cabeça em ordem, não tem problema nenhum, né? A casa espírita está sempre aberta, ela está sempre de braços abertos para que você vá, para te auxiliar, para te ajudar, mas não é o objetivo da casa espírita doutrinar ninguém, nem cobrar ninguém. É complicado explicar isso para as pessoas, que a gente trabalha de forma gratuita. Como é que a casa se mantém? Se mantém através de doações voluntárias, mas também, se você não doar, você não vai ser expulso, não vai ser cobrado, não vai ser nada disso, né? Não cobramos dízimos, não cobramos nada disso. Nós fazemos os nossos eventos, os nossos bazares, vendemos os nossos livros na livraria, e é através dessas atividades que nós vamos arrecadando os meios para manter a casa. Muita doação entre os membros, muito trabalho comunitário para que a gente se mantenha. Mas não existe dentro da casa espírita cobrança por trabalhos, por atividades, por cursos. Os cursos são gratuitos. Você vai comprar os livros, evidentemente. Se você não tiver os livros, nós vamos dar um jeito de procurar doações para que você tenha o livro, caso você não possa comprar, não tenha condições de comprar. Enfim, o nosso trabalho é ajudar, é auxiliar dentro da nossa possibilidade a que você tenha esse tipo de condição de acesso, né? Então, é um trabalho diferenciado. E esse movimento espírita brasileiro, ele é muito forte por isso, né? Porque ele procura manter essa pureza doutrinária, essa pureza de essência de Kardec. Claro que a gente teve a alegria de ter grandes, enormes, né, médios brasileiros que fizeram parte. Chico Xavier, Ivone Pereira, Peixinho, Rio de Janeiro, Peixotinho. Nós vamos ter o Divaldo, nós vamos ter o próprio Luiz Antônio Gaspareto, durante muito tempo fez parte, junto com a Zíbia, do movimento espírita brasileiro. Nós vamos ter assim pessoas, José Herculano Pires, né, grande físico, escritor, professor, uma pessoa de uma inteligência enorme. A gente vai ter pessoas, vamos dizer que é o Zé Medrado na Bahia, que tem um trabalho maravilhoso com a Cidade da Luz. Você vai ter Perseverança aqui em São Paulo. Você vai ter no Paraná, Rio Grande do Sul. Enfim, o país inteiro tem grandes trabalhadores nessa seara, né? Podemos dizer que a Umbanda está mais espiritualizada. Alguns dos terreiros hoje em dia estão bem diferentes. Mas as coisas vão evoluindo, né? Eu deixo bem claro assim que não é, pelo menos não é meu feitio assim. Eu não faço comparações
religiosas. Eu acredito que todos os segmentos religiosos, sejam eles quais forem, eles são bons do jeito que são, porque eles tocam o coração das pessoas que entendem daquele jeito. Eu não sou um frequentador da Umbanda, eu já fui algumas vezes, tenho amigos umbandistas, mas eu não sou um conhecedor da prática da Umbanda dentro do Candomblé. Eu não tenho esse tipo de conhecimento para fazer uma comparação, né? Então, quem tem essa prática, quem já vivenciou, pode ter essa facilidade de fazer essa comparação. Eu não tenho, né? Porque não ter. A minha prática religiosa, assim, é muito mais dentro do espiritismo, de alguns outros segmentos. Como disse, tenho amigos da Umbanda, tenho amigos do Candomblé, como tenho amigos evangélicos, como tenho amigos católicos, ateus, esotéricos, místicos. Então, o legal do espiritismo e que Kardec traz é essa compreensão da espiritualidade. E se a gente vê também nas obras de André Luiz, que ele coloca na esquerda na espiritualidade, o espiritismo não é unanimidade também, né? Existem lá colônias católicas, colônias evangélicas, colônias esotéricas, místicas, sei lá, várias colônias, e existem os espíritas também. Mas assim, na própria literatura, codificação da literatura de André Luiz, a gente vai ver essa diversidade, porque Deus se comunica de várias maneiras. Deus quer chegar ao coração da sua criação, né? Deus quer tocar o coração do homem, e ele vai tocar o coração do ser humano dentro da compreensão dele, dentro do jeito que ele vê a vida e o mundo, né? O bom do espiritismo é a sua máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Como é que a gente reconhece o espírita, né? Pelo seu esforço, né, de se tornar a cada dia um ser melhor, moralmente melhor, né? Mais caridoso, mais humanitário, mais amoroso, mais fraterno. Então, nós aqui na Casa Espírita, por exemplo, uma parte da nossa reforma foi feita de forma gratuita pelo pessoal aqui da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Os Mormons, que tem um trabalho maravilhoso de auxílio às instituições, independente do segmento religioso do trabalho. São feitos por eles, né? E nós tivemos aí a oportunidade de sermos auxiliados por esses irmãos, né, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias, né? Tenho pessoas ligadas lá que são amigos fraternos, pessoas maravilhosas. Já tivemos auxílio de outras instituições também, como também quando a gente pode, também auxilia outras também. Então é isso que é o bacana do movimento espírita, é poder estar sempre próximo às pessoas, sempre próximo a ajudar, independente, né, de como cada um se denomine, como cada um se coloque, né, dentro do seu momento religioso, social. Isso para nós é o mais importante, é estar junto, né? Como a gente tem trabalho também os trabalhos na área de drogaditos, né? A gente tem um trabalho específico para auxiliar as pessoas que têm problema com álcool, com drogas. Então é essa a força do movimento espírita, estar de braços dados, estar unidos em prol das pessoas, de maneira sempre fraterna, discreta, e que a gente possa auxiliar realmente essas pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, né? E também a gente compreender também a nossa ligação com a espiritualidade, com o mundo espiritual, entendendo também como a gente pode se tornar uma pessoa melhor, reparar as nossas mazelas e ter uma qualidade, né, de existência melhor. E é isso que a gente vai trabalhando dentro do movimento espírita. Por isso que a gente fala tanto do movimento espírita, da importância de estudar, da importância de se comunicar, da importância de conhecer a doutrina, de conhecer a codificação, sabe? De ter como base
os livros de Kardec, as revistas espíritas, e depois sim vem as outras, os outros livros que a gente usa tantos, né, que foram produzidos por médiuns maravilhosos, junto com o intercâmbio com a espiritualidade, como Chico, Divaldo, Ivone Pereira, Peixotinho, e tantos outros, né? Zíbia e tantos outros aí que sempre, de certa forma, colaboraram para que a gente tivesse hoje um movimento espírita forte, um movimento espírita consistente, né? Boa noite, tudo bem? Eu sou católica, mas gosto bastante de espiritismo, tipo Xavier, Bezerra de Menezes e muitos outros. Me sinto muito bem né, em paz, né, quando vou em paz. E é justamente isso, Alessandra. O nosso objetivo é quando você vá numa casa espírita, você não se sinta obrigada a largar aquilo que você acredita, mas que você seja bem recebida, seja bem tratada, seja acolhida na sua necessidade e que você siga a sua vida, siga o seu caminho dentro daquilo que para você é importante. Por isso que nós não criticamos de jeito nenhum tipo de segmento. Por mais muitas vezes controverso que alguns segmentos sejam, a gente precisa entender também que muitos daqueles que vão ali deixaram de ir no bar, deixaram de beber, deixaram de fumar, estão tratando melhor a sua família. Até esses segmentos mais controversos, eles trazem, né, também um benefício, eles trazem de alguma forma uma atitude positiva dos seus membros. Então, o importante é a gente olhar as coisas de uma maneira positiva, de uma maneira harmoniosa, né? É esse o objetivo, né? Então, como você, Alessandra, o Edinho, e também e outros que não são espíritas, mas que vocês possam, por exemplo, ouvir o que eu estou falando aqui hoje e se sentirem à vontade, não se sentirem cobrados de se tornarem uma coisa que vocês não querem, né? De seguir um caminho que vocês não querem. Então, respeitar o espaço do outro, respeitar a visão do outro é muito importante também para a gente. E o movimento espírita, ele é muito bacana nisso, né? Ele é muito bem resolvido nessa parte, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje nesse nosso encontro, né, de terça-feira, tanto para os alunos do preparatório, para vocês que não são do aluno, né, que gostam das lives, que gostam de ouvir, de conversar com a gente, trazer essas informações, de saber que nós estamos abertos aí para auxiliar, para ajudar, independente do seu segmento religioso, do seu ponto de vista pessoal, mas que você possa se sentir acolhido, que você possa se sentir feliz, né? E bem recebido em qualquer casa espírita. Você vai poder chegar, entrar, sentar, ouvir uma palestra, tomar um passe, tomar água fluidificada, né? Ir na cantina, conversar com as pessoas e seguir sua vida naturalmente, sem grande problema nenhum. Igual você tinha falado aqui, o Bezerra de Menezes, né? Que é um exemplo para nós também de conduta, de correção como, em vida, como que ele foi. Era político, foi um político, um militar, né? Foi médico e oficial do Exército Brasileiro. Foi vereador no Rio de Janeiro, deputado também no Rio de Janeiro, se não me engano, né? Mas que ele mostrou através da sua conduta, das suas atitudes, mostrou como é que a gente pode, até mesmo no ambiente político, né, se manter fiel à sua doutrina, à sua filosofia de vida, à sua dignidade. E ele foi isso, né? Houve, né, e há também outros nesse segmento, mas o importante é a gente acreditar um no outro, né? Trabalhar em prol do outro. E é isso que a gente está fazendo nesse período aí de pandemia, de coronavírus, através das nossas lives, dos nossos trabalhos de prece, de oração, do nosso trabalho de
de acolhimento fraterno, né? E é isso que a gente procura. Então eu queria agradecer a vocês hoje, eu queria trazer essa mensagem para vocês, para que vocês possam compreender qual é o nosso trabalho, o que nós estamos fazendo, e assim nos tornarmos cada vez mais irmãos, né? Independente da doutrina que nós abraçamos, independente da visão que a gente tem no mundo, que a gente possa se tornar cada dia mais irmãos de fato, e não ter na nossa crença religiosa, na nossa prática espiritual, uma forma de separação, muito pelo contrário, mas sim de união, de bem-estar um com o outro, né? Isso é muito importante. A Cristiane está falando aqui, conheci o Espiritismo ainda criança, me lembro até hoje o que senti, né? A sensação de lar, de estar em casa, foi a primeira vez que eu realmente encontrei Deus dentro de mim. E isso é legal, né, Diana? Cristiane? É um encontro, né? Eu tenho uma história pessoal. A gente morava em São Mateus, aqui em São Paulo, estudava na escola de São Mateus, e com 7 anos a professora veio perguntar assim, qual era a religião de cada um, né? E eu sou de uma família católica, né? Eu sou de uma família católica, de origem católica, e ela veio perguntar para mim, tinha 7 anos de idade, e perguntou assim, qual era a minha religião? E eu disse que era espírita, e eu não sabia o que era espiritismo, mas eu não tive dúvida nenhuma na hora que eu falei isso. E naquela época, falando dos anos 70, né? Estava passando na Tupi a primeira versão da novela Viagem, da Ivani Ribeiro, com Everton de Castro, Eva Vilma. E eu vi aquilo ali e para mim era tão natural aquela novela, aqueles conceitos, que eu entendi desde cedo qual era o meu caminho. Apesar de ter entrado no Espiritismo mesmo, bem mais tarde, volta de 18, 20 anos de idade, mas eu já tinha essa visão do meu segmento, mas isso é meu, né? Isso é uma história minha. Também passei por essa pesquisa de religião na escola, e para mim foi muito legal, porque eu me via assim, eu sentia que era esse meu caminho, e as coisas na vida da gente vai caminhando a gente para isso, mas é isso, igual eu falei, cada um tem o seu caminho, né? Na minha casa eu tenho tios que são evangélicos, irmã que é evangélica, tenho mãe e irmãos que são católicos, tenho outros segmentos dentro da família, mas isso apenas nos une. Tenho parentes que são testemunhas de Jeová, né? E outros segmentos. Igual eu falei, tudo na vida tem que convergir por algo positivo, que é o amor, o carinho, o afeto que a gente pode ter pelas pessoas, né? E é isso que a gente vai pregando e vai trazendo para as pessoas. Gente, muito obrigado. Eu estou procurando sempre fazer lives mais curtas, né? Porque é mais prático para quem vai assistir, e é mais prático também para a gente guardar as informações. Então por isso que eu estou fazendo de forma mais breve. Quinta-feira temos Evangelho no Lar, 9 horas. Para o pessoal que está participando do grupo de terapia, né? Sábado, 8h30 da noite, estaremos novamente juntos. E daqui a alguns dias eu vou estar fazendo uma série falando sobre valorização da vida, porque o Setembro Amarelo está chegando, e nós não vamos esperar aí, não vou ficar esperando até setembro para a gente começar a trabalhar sobre isso, já que os índices nessa área de suicídio estão aumentando muito, né? Então a gente precisa fazer um trabalho de prevenção mais antecipado. Então eu vou fazer uma série falando sobre o que é o Setembro Amarelo, quando surgiu, a sua origem, quais os trabalhos que existem hoje no Brasil de prevenção. Então eu vou falar do CVV, vou falar de outros grupos que se montaram, que surgiram. Vou falar de uma profissão, né, que muitos talvez não saibam, mas existe, que é o suicidólogo, que são pessoas que estudam sobre o suicídio, né? Existem pesquisadores hoje
que estudam isso. Então eu vou fazer de uma forma didática para que as pessoas entendam o que é Setembro Amarelo, o que é esses movimentos de valorização da vida, como é que a gente pode trabalhar isso. Vou falar sobre a questão da automutilação nas escolas dos alunos. Eu fico imaginando como é que eles estão agora, afastados desse momento, estão presos. Então a gente vai trabalhar sobre isso também. Então vai ser uma série de conversas, né, que nós vamos trazer nas próximas semanas, para a gente começar já a trabalhar essa prevenção e valorização da vida. Vamos falar sobre tudo isso de uma forma assim bem objetiva, bem clara. Vou trazer como você vai encontrar na internet, para procurar, de repente você quer encontrar o CVV, como é que você vai fazer isso, telefone, site. Então a gente vou trazer algo bem didático, bem informativo, para que vocês possam usar isso no seu dia a dia e entender o que é isso, né? Então nós vamos abordar isso de uma forma bem objetiva, bem clara. Não vai ser de uma forma assim. Nós vamos abordar também dentro da visão religiosa. Por quê? Porque nós temos hoje uma quantidade de pastores, padres, inclusive espíritas, que estão cometendo suicídio, né? Por que isso está acontecendo? Por que as coisas estão desse jeito? E trabalhar também como é que os religiosos hoje estão enfrentando as pressões sociais e que estão levando a eles a ter esse desencanto da vida, mesmo falando de Deus, mesmo falando até mesmo de reencarnação, como no caso do espiritismo. Mas tem aí gente que está passando por esses problemas. Então é isso tudo que a gente vai fazer, né? Como eu falo sempre, compartilhem o vídeo. Quanto mais pessoas assistirem, melhor pra gente, mais conhecido a gente vai ficando, mais fácil a gente vai entrando em outros lares e vai tendo maior visibilidade. Então compartilhem esses vídeos do Facebook, compartilhem os canais que a gente tem aí, que eu vou divulgando para vocês do YouTube, para que a gente consiga realmente, quando terminar isso daqui, né, a nossa quarentena, a gente consiga manter o trabalho ainda na internet, nas redes sociais, e consiga perpetuar por muitos e muitos anos esse trabalho que a gente está fazendo, e que ele seja conhecido e divulgado. Então peço encarecidamente para vocês, divulguem, compartilhem. É só que entrar ali, pegar o vídeo, entrar ali embaixo, compartilhar. Se cada um de vocês hoje aqui que entrou compartilhar, são 12 compartilhamentos, que vão aí chegar para várias pessoas, e assim também, né, para manter o trabalho com maior divulgação, tá bom? Agradeço muito, e agradeço muito a espiritualidade de hoje, os amigos espirituais que estiveram conosco hoje, nos incentivando, nos inspirando. Que todos nós tenhamos aí uma noite calma, tranquila, protegida através da espiritualidade maior, e que nossa casa seja protegida pelos espíritos benfeitores, pelas falanges protetoras, que vá na casa de cada um de vocês levar o que necessitam e que precisam, tá bom? Uma boa noite para vocês, muito obrigado, compartilhem, né? Compartilhem o vídeo, né? Vai ser muito bom para a gente essa divulgação, e vai ser muito legal. Fiquem com Deus e até quinta-feira, 9 horas, no nosso Evangelho no Lar, tá bom? Muito obrigado.